Eu lembro muito bem desse evento de 2015. Tinha uma aluna de mestrado tocando um experimento em Campo Novo do Parecis e foi um desespero geral, porque os produtores têm a época tradicional de plantio, que é após 15 de setembro, né? A grande maioria começa com as áreas irrigadas, mas para o final de setembro, começo de outubro, a gente já tem aí quase 20% do estado semeado. E esse eixo aqui é o eixo que começa primeiro. E não tinha água. Não tinha água, a semente começava a se desenvolver com um pouquinho de água que tinha no solo, parava e morria. Então foi um desespero muito grande. E agora, 2024, nós vivemos um evento semelhante. Não sei se em 2015 teve também relação com essa mudança de aquecimento e resfriamento de águas do Atlântico e Pacífico aí, que envolve El Niño, mas eu sei que foi muito difícil. E nós estamos passando agora a finalização da safra de soja e no meio da safra de milho com o mesmo problema. Como que o zoneamento pode ajudar o produtor nesses eventos raros? Eu lembro quando eu estudei, se eu não me engano, é irrigação e drenagem, ou barragens, que a gente tinha que estudar a tal da chuva de 100 anos, que era a maior chuva dentro dos 100 anos. E esses eventos são assim também. O El Niño, que a gente acha que é algo muito fora do comum, ele ocorre de forma cíclica. E como que o zoneamento pode ajudar o produtor a mitigar esses problemas? Rogério, o zoneamento, qual que é o nosso foco? É orientar o produtor qual que é a janela de plantio para a gente reduzir ao máximo um evento atípico como esse. Reduzir, inclusive, a chance de ele ocorrer justamente naquelas fases mais críticas, florescimento, enchimento de grãos. Então nós temos uma série longa de dados onde a gente avalia o solo, em termos de armazenamento de água, avalia o clima, toda essa variabilidade, e avalia o ciclo da cultura. Depois de um monte de estudos, a gente orienta aquelas janelas para reduzir esses riscos. O El Niño, ele é um fator importante, principalmente no sul do Brasil. No entanto, tem vários indicativos de que o El Niño, em algumas situações, ele não é o determinante. Ele é mais um elemento, né, nessa confusão que é o clima, com um monte de variáveis, e você muitas vezes não correlaciona bem um El Niño com queda de produtividade. A gente sabe que ele é importante, mas ele não é o fator que, é o El Niño, então eu sei o que vai acontecer. Ele é mais uma variável nessa equação que é complexa. É um elo da corrente. É legal você falar isso, porque é exatamente o que nós estamos vendo, Zolim. Muito está se especulando sobre a queda de produtividade, não só no Mato Grosso, mas como no Brasil. O Rio Grande do Sul teve eventos atípicos também, né? Depois de 3 anos de seca, choveu muito, aí agora parou de chover, o Mato Grosso começou a chover mais. Mas eu tenho rodado o Brasil, já fui para Bahia, já fui para Goiás, Distrito Federal, aqui o Mato Grosso do Sul esse ano. E o que a gente tem visto é o seguinte, tem de tudo. Tem produtor que plantou cedo e conseguiu ter um bom desenvolvimento no Sul. Aqui quem plantou cedo, os primeiros materiais acabaram perdendo. Tem outros que plantaram na janela de plantio e perderam. E tem quem plantou mais tarde e acabou tendo boas produtividades. Mas mesmo com todos esses eventos, não é raro você passar em propriedades e achar talhões com 85, 90 sacos de produtividade. Eu fico imaginando se não tivesse tido o problema. Em compensação, tem outras áreas que o produtor não colheu 20 sacos por hectare. Então, quando você diz que o El Niño ele é apenas um elo dessa corrente emaranhada que é o clima, isso, por um lado, nos deixa mais tranquilo, dizendo que ele por si só não vai trazer todos os problemas, sendo que tem produtor que passou pelo El Niño, mas produziu bem, mas, por outro lado, nos deixa preocupado. Como entender esse clima? Como que o produtor vai se comportar? Porque ele tem que plantar todos os anos, né? Todo mundo concorda com isso. Como que ele se prepara para entender melhor o clima, plantar com mais segurança para que ele possa ter pelo menos uma margem de lucro para sustentar o seu negócio? Essa é a reflexão que nós fazemos diariamente, Rogério. Quando a gente fala do sistema produtivo,
quando a gente analisa a porteira no contexto da propriedade, o que o produtor pode fazer, ele determina que material que ele planta, ele escolhe o nível tecnológico que ele vai adotar, ele escolhe a parte de fertilidade, se ele vai colocar mais ou menos uma coisa. Várias coisas ele pode tomar uma decisão sobre ela, sobre o que fazer ou não. Apenas uma coisa que a gente não consegue controlar: o clima. E aí, uma vez que nós não controlamos o clima, nós precisamos compreender ele e tentar evitar essas situações mais atípicas. Como que nós fazemos isso? Entendendo toda a série histórica, as questões regionais, as questões climatológicas, e depois nos estudos a gente trabalha com uma probabilidade. Ela não é certeza. Uma probabilidade, ela quer dizer o seguinte: quando eu pego, por exemplo, o risco de 20% no zoneamento, a gente espera que você tenha sucesso em 10 anos, em 8 anos a cada 10. 20% de risco. Pode ser um ano ou outro que aconteça de forma típica. Pode esses 2 anos, inclusive, acontecer seguidos. A gente não consegue determinar. Mas nós temos uma boa clareza de que, se a gente respeitar aquela janela de plantio, aquele ciclo, a chance de sucesso, elas são altas. E é essa fundamentação que a gente tem que se agarrar e o produtor tem que se agarrar. Esse ano, quem plantou antes da janela do zoneamento foram as pessoas que tiveram, infelizmente, as maiores perdas. Às vezes 70%, 60% de perda em algumas situações. Aqueles que seguiram a janela do zoneamento, alguns tiveram perdas, no entanto, conseguiram produzir. E dependendo se foi uma janela ali já no início de outubro, meio de outubro, que estava a chuva para vir, estabilizar um pouco melhor, eles já produziram melhor. Eu tive recentemente uma reunião no Sindicato Rural para falar justamente dessas anomalias e como que isso impactou a questão da produtividade. Tinham os colegas do IMEA também e as estimativas estavam em uma perda média em 14%. Perda média. Infelizmente, alguns perderam muito mais, no entanto, outros perderam menos. E aí a média ficou em 14%. Ter clareza dessa janela, da importância disso, Rogério, para a gente evitar essas perdas mais significativas, é fundamental. E é por isso que o produtor precisa estar alinhado junto com o zoneamento. Hoje nós temos o aplicativo Plantio Certo, você instala no celular, é gratuito, o produtor coloca onde eu estou, Mato Grosso, qual município, Sinop, qual cultura, Rogério, você vai plantar, milho, soja ou outra cultura. E lá vai aparecer os riscos. Em azul, 20%, menor risco. Em verde, 30% de risco. Em laranja, 40% de risco. O produtor sabe exatamente qual que é a melhor janela para ele plantar.